Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. É sempre um prazer, uma alegria muito grande poder estar com vocês. Nós acabamos de retornar da igreja, fizemos mais algumas gravações, de mais algumas ministrações e essa tem sido a nossa rotina desde então. Amados, nós falamos um pouco hoje nas ministrações que nós fizemos lá na igreja, falamos um pouco a respeito de fé. E claro que nós já ouvimos muito falar sobre o vírus, sobre toda essa situação, sobre as circunstâncias difíceis que nós estamos enfrentando. Mas também já ouvimos falar um pouco a respeito da fé. Por quê? Porque esse é um momento oportuno para isso, para essa realidade. Eu queria ler um texto bíblico e queria meditar com os irmãos um pouco dentro desse sentido, o exercício da fé, o crer em Deus, porque mais do que nunca, amados, esse é o momento em que eu e você precisamos acreditar, crer que nós temos um Deus que nos guarda, que nos salvou, que é misericordioso, que age com graça para com a nossa vida, que está ao nosso lado em todo o tempo e a nosso favor. Porque é exatamente isso que a Bíblia diz. Veja uma situação que o povo de Israel enfrentou quando eles chegaram diante da terra de Canaã para então herdar a terra, tomar posse da terra. Números, no capítulo 13, o verso 27, a Bíblia vai dizer o seguinte: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Então eles vão à terra, espiar a terra, lembra desse contexto? Eles voltam para passar o relatório para Moisés, e é isso que eles dizem: a terra é boa, realmente mana leite e mel, e eles trazem ainda um fruto como prova, e entregam esse fruto nas mãos de Moisés. O verso 28, no entanto, eles dizem o seguinte: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Percebe que num verso eles trazem um relato, e no verso seguinte um relato totalmente oposto ao verso anterior. Nós estamos diante aqui, amados, de duas realidades, essa que é a verdade. A primeira realidade era qual? A de que sim, a promessa de Deus é fiel, o que Deus falou é verdadeiro, a terra mana leite e mel, a terra é boa. Então eles testificaram que de fato a promessa que Deus havia feito é fiel. Só que no verso seguinte eles falam o quê? No entanto, vai ser muito difícil essa conquista. No entanto, o povo dessa terra é um povo forte, as cidades fortificadas, e vimos lá também os filhos de Anak, que são os gigantes, como nós sabemos. Então, eles estavam diante de duas realidades naquele momento. Amados, tal como nós hoje, eu não vejo diferença. Eu e você estamos agora diante, sim, de duas realidades, onde existe uma tragédia anunciada, uma praga que está sobre o mundo inteiro, mas também existe a promessa de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus, a promessa do cuidado de Deus para com a igreja, para com aqueles que creem, para com aqueles que andam com Ele. Então também eu e você, nesse momento agora, estamos sim diante de duas realidades. Agora, qual vai ser a nossa visão? Para qual realidade nós vamos olhar? Para qual realidade nós vamos dar crédito? Amados, esse é o momento que eu e você temos para colocar os nossos olhos em Deus, para confiar em Deus, para crer no poder de Deus, para crer na graça de Deus. Esse é o momento em que a nossa fé é exigida, então agora ela vai cumprir o seu propósito. Eu e você, no nome de Jesus, vamos crer em Deus, na sua misericórdia, no seu livramento. Vamos crer na promessa da bênção. Nós vamos caminhando para uma terra que mana leite e mel, e independente do que aconteça ou dos contextos à nossa volta, essa promessa é fiel sobre a nossa vida, sobre a vida daquele que acredita, aquele que confia. Esse é o nosso momento de crer, amados. Entenda uma coisa: assim como para o povo de Israel havia um lugar específico preparado por Deus para que eles morassem, há também um lugar específico para mim e para você, para que eu e você passemos os nossos dias nesse lugar específico onde Deus preparou. E acredite, esse lugar específico que Deus preparou para nós
não é, veja bem, não é em um deserto, não é em um deserto onde só há escassez, onde não se tem nada, só se há tragédias anunciadas, não é em um deserto. Existe uma terra prometida, uma Canaã, um lugar onde mana leite e mel, cujo contexto é a bênção, cuja graça de Deus superabunda. É nesse lugar que eu e você devemos estar. Amados, nós estamos diante, sim, de uma tragédia terrível. O momento é por mais de desafiador, mas Deus é maior do que isso. Deus é maior do que esse momento difícil. Deus é maior do que essa circunstância difícil, amados. E nós precisamos descansar nele, confiar nele. Esse momento aqui do povo de Israel era o momento em que eles estavam por atravessar a fronteira. Era o momento exato em que eles deveriam tomar posse, herdar a terra, ir contra aquelas nações, e Deus cumpriria com certeza aquilo que ele havia dito e eles iriam herdar aquela terra. Era o momento que eles tinham para cruzar a fronteira para uma realidade totalmente diferente. Eu não sei se você já saiu do país, mas quando você sai da fronteira do Brasil e adentra para uma outra realidade de governo, tudo é diferente, todo o sistema muda. Veja, Deus, amados, ele exerce poder justamente dentro daqueles que estão dentro da fronteira, aqueles que estão dentro da nação, aqueles que fazem parte da nação. Deus vai exercer domínio sobre a nossa vida, mas eu e você precisamos cruzar a fronteira, precisamos adentrar a terra, precisamos tomar posse da bênção, crer na promessa. Amados, nós vamos conseguir viver sob um contexto de bênção, mas para tal, nós precisamos estar inseridos dentro da nação que está sob o governo de Deus. Quando você atravessa a fronteira, você está diante de uma nova realidade. Veja, a fronteira ela indica o seguinte: é o fim de uma realidade, de uma cultura, de uma forma de governo, para o início de uma nova realidade, uma nova cultura e uma nova forma de governo. Nós não somos regidos por esse mundo, nós somos forasteiros nesse lugar, o diabo não rege a nossa vida, nós precisamos adentrar a terra para ficar sobre o governo de Deus, sobre o poder de Deus, porque é Ele quem exerce poder sobre a nossa vida. Amados, o tempo agora, o momento agora é de ter fé, é de exercer fé. Nós não vamos fazer como aquela geração de Israel, que no final acabou morrendo naquele deserto. Isso não é para nós. No nome de Jesus, o chamado de Deus para a nossa vida hoje é: vamos clamar em uma só voz, pela graça, pela misericórdia de Deus, mas vamos exercer a nossa fé, vamos fazê-la cumprir o seu propósito, porque esse é o momento, a fé agora é exigida, esse é o momento de nós mostrarmos para Deus que nós cremos nele, cremos na graça, no livramento e no cuidado. Esse é o momento para nós dizermos o seguinte: a ideia aqui não é uma pregação triunfalista, porque nós não cremos nisso. A ideia aqui é a seguinte: se isso bater a nossa porta e nos atingir, porque todos nós estamos expostos a essa realidade, isso é uma grande verdade, mas se acontecer isso, Deus é maior do que essa situação. Se não acontecer isso, Deus seja louvado da mesma forma. Independente do contexto, independente do que aconteça, se você estiver debaixo da graça do Pai, Ele vai ser louvado em toda e em qualquer situação. Amados, existe uma divisão de poder quando nós atravessamos a fronteira. Uma divisão de poder. Aquele governo, ele mantém um governo específico dentro daquela nação. Uma vez que cruza-se a fronteira, já não se tem mais nenhum poder. Amados, entenda uma coisa: quando eu e você passarmos a crer na graça, no poder, na misericórdia do Pai, de Deus, não existe nenhum outro poder que possa governar a nossa vida. Somente o governo de Deus é que vai estar sobre nós. Mas eu e você, amados, precisamos enxergar dentro de nós esse aspecto da fé e fazê-la valer nesse momento. Eu não sei o quanto toda essa calamidade tem nos amedrontado, mas é hora de nós falarmos de fé. E é hora de nós vivermos a fé. E é hora de nós entendermos que existe uma capacidade em nós, não nossa, mas dada por Deus, que nos pode fazer passar por toda essa situação
confiando em Deus e descansando em Deus. Existe isso para a nossa vida. E é exatamente isso que nós queremos viver hoje. Em Provérbios, amados, no capítulo 27, o verso 19, Salomão ele escreve assim: assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Percebe? Veja uma coisa, se lá dentro o medo tomou conta, se nós nos deixamos sucumbir, se o medo trouxe confusão à nossa mente e a nossa fé passou a oscilar, então aquilo que acontece aqui dentro, então transforma a nossa identidade, muda quem eu e você somos. Se nós não crermos em Deus agora, amados, que tipo de igreja eu e você seremos se nós não expressarmos fé nele, no poder, na graça, na misericórdia dele, agora em que a fé é exigida? Que tipo de igreja que nós somos? Que tipo de servos que nós somos? Amados, eu não quero fazer de conta que o mal não está batendo a porta e que a situação não é de fato grave, porque ela é grave, mas Deus é maior do que ela, do que todo esse contexto. A gente precisa fazer valer a nossa fé. E esse é o momento, amados, que nós temos para isso. Mas não permita que o seu interior seja contaminado pelo medo. Não permita. Porque se lá no interior houver contaminação, isso vai mudar a nossa identidade. Vai mudar totalmente a nossa identidade. Porque aquilo que está no coração é o que o homem é do lado de fora. É isso que Salomão escreve nesse verso. Entende? Se nós quisermos, por exemplo, contaminar um rio, por mais que esse rio seja gigantesco, nós não precisamos nos preocupar com o tamanho dele. Nós só precisamos achar a nascente. Se poluir a nascente, todo o rio será poluído. Não deixe esse medo adentrar no seu coração, na sua mente. Não deixe isso tomar conta, por mais que grave, por mais que preocupante, por mais que alarmante, por mais que gere em nós ansiedade. Não deixe isso tomar conta. Nós vamos ter tudo isso sim, preocupação, ansiedade, tudo isso nós teremos. Mas isso não pode tomar conta da nossa vida. A nossa fé precisa ser maior. Precisa ser maior. Creia nisso, no nome de Jesus, e vamos viver os nossos dias, por mais que dias de aflição, de angústia, mas nós vamos viver louvando, glorificando, exaltando e declarando que só o Senhor é Deus e que Ele é maior do que todo esse contexto que está diante de nós. Em nome de Jesus, é assim que nós devemos crer. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos dê graça e continue cuidando de cada um de nós. Deus te abençoe, amado.